Em apenas 18 meses, Bob Althoff passou de gerar milhões de visualizações em cada vídeo para ter seu podcast cancelado, seu casamento destruído e milhões de pessoas comemorando o fim de sua carreira. Meu nome é Ryan Pictures e hoje vamos discutir como Bob Althoff foi da fama à vergonha rapidamente. Antes de Bob virar a podcaster famosa, ela era só mais uma tentando fazer sucesso no TikTok. O primeiro vídeo dela foi dançando com uma banana, que inesperadamente foi assistido quase 2 milhões de vezes na plataforma, antes de ela começar a compartilhar atualizações sobre sua gravidez e vida como mãe. Em uma época em que todos tentavam parecer perfeitos, Bob foi pelo caminho oposto. Ela começou a postar como a mãe ruim, com um humor seco e piadas autodepreciativas. Não me importo com o que dizem. Nada é mais constrangedor que andar com um desses. Todos sabem como isso chegou aí. O vídeo mais famoso dela no início foi uma piada sobre dar o nome Richard à filha. Eu sempre amei muito o nome Richard, e eu queria um menino, mas tive uma menina. O conteúdo dela era irresistível para os espectadores. As pessoas passaram a chamá-la de rainha por resgatar o sarcasmo numa sociedade que tenta cancelar a comédia por qualquer coisa. No final de 2022, ela já tinha mais de 3 milhões de seguidores no TikTok, e durante julho de 2023, ela estava ganhando de 250 a 300 mil dólares por ano só com parcerias de marcas no TikTok e com o fundo de criadores. Apesar disso, ser uma TikToker viral não era um trabalho fácil, como Bob disse durante uma entrevista. Todo dia eu tenho que criar algo novo e viralizar. E é assim, não importa há quanto tempo você faz isso, viralizar e se manter em alta não é fácil. Então, era como se todo dia eu ainda postasse 10 vídeos por dia mesmo quando eu já tinha meus 3 milhões de seguidores, e alguns desses vídeos simplesmente fracassavam totalmente. E foi aí que ela se deparou com outra oportunidade. Eu vi um vídeo de uma garota falando sobre quanto ela ganhava com o podcast dela, e eu acho que mentalmente decidi que ela ganhava pelo menos uns 300 mil por ano só com o podcast. Pensei, é isso que preciso agora, preciso de um podcast. Em abril de 2023, o Really Good Podcast foi lançado com o primeiro episódio apresentando o ator Rick Glassman. E desde o começo foi estranho, tipo, o humor seco dela. Quantos anos você tem? 22. Você tem 38 porque mentiu? Tenho 22, você 38. Ok. O conceito todo era simples: colocar pessoas famosas em situações desconfortáveis e ver o que acontece. Era arriscado, mas quando dava certo, dava muito certo. Em julho de 2023, o episódio dela com o comediante Funny Marco foi ao ar e viralizou imediatamente. As pessoas não conseguiam acreditar em como tudo era desconfortável, como naquele momento específico em que Marco falou que Bob não era o tipo dele. Não acredito que eu não faça o seu tipo. Eles adoraram. O podcast já teve mais de 5 milhões de visualizações e trechos das interações constrangedoras se espalharam no TikTok. Em poucos dias, esses trechos somaram milhões de visualizações com comentários como: o humor do Marco junto ao jeito seco e a personalidade inocente da Bob torna isso muito hilário e divertido. Esse podcast inteiro é como um jogo de quem desiste primeiro. No mesmo mês, ela entrevistou Lil Yachty e até o famoso bilionário Mark Cuban participou do programa dela. Bob aproveitou o sucesso das entrevistas anteriores e conseguiu entrevistar Drake, episódio que viralizou. Nunca ouvi uma música do Drake. Heard Drake song. Você pode cantar uma? Não, só estou perguntando. Você vai ser uma dessas pessoas que dizem nunca te ouvi antes? Não que eu reconheceria que é o Drake. A situação constrangedora entre Bob e Drake logo chamou a atenção dos fãs, pois nunca haviam visto um artista tão famoso nessa posição. Em 2 semanas, ultrapassou 10 milhões de visualizações e atraiu mais de 400 mil novos inscritos para o canal do Bob no YouTube. Além dos números impressionantes, a entrevista abriu portas para Bob, que agora pode convidar qualquer artista da indústria ao seu podcast. Ela continuou trazendo convidados importantes, como Shaquille O'Neal, Charlie Puth e Suki Hana. Em 2024, ela até ganhou o prêmio iHeart Podcast de melhor podcast emergente. Devido ao sucesso de Bob e entrevistas com grandes celebridades, ela foi frequentemente chamada de Industry Plant. E para quem não sabe, Industry Plant é um termo usado para alguém que alcança a fama com uma velocidade surpreendente, graças a contatos privilegiados, mesmo não tendo nenhum talento. Até a própria Bob falou sobre esse apelido em outro podcast. Bem, você parece meio plantada. Temos a mesma empresária. Então é isso? Eu sei, não é louco isso? Parece meio com cara de Industry Plant. Isso é definitivamente... Você chegou em 5 minutos, eu levei 20 anos. Ei, faz tempo que não nos vemos.
E no papel, Bob Althoff parecia imparável, mas se você prestasse atenção nos lugares certos, dava para ver que algo estava errado. Apesar de ser casada, os espectadores perceberam um lado bem flertador da personalidade de Bob durante o podcast com Drake, como neste momento. Eu sou o seu tipo? Eu faria. Obrigada. Perguntei se era seu tipo e você respondeu, eu faria. Não tem graça. Qual é o seu tipo? Descreva. Ou então isso. Meu bumbum é muito grande. Falo sério, não ria. Sério? Sim. Mas isso não foi tudo, porque Bob escolher entrevistar Drake em vez de ir à festa de aniversário da filha é mais um golpe na reputação dela. Só estou dizendo, tipo, Sabe, vim de avião até aqui. você veio, eu realmente agradeço de verdade. No primeiro aniversário da minha filha. Eu não ia mencionar isso. O que surpreendeu muito Drake. É péssima criação. Onde está seu filho? Em local seguro, e não é aniversário dele? Quando é o aniversário dele? O que importa, não é hoje. Coincidentemente, enquanto Bob estava dando uma entrevista na cama de Drake, o marido dela estava finalizando o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis como motivo para a separação. Ele indicou a data da separação como 4 de julho, mais ou menos na mesma época em que a entrevista aconteceu. Embora o casal tenha se separado em paz, isso não impediu as pessoas de especularem que Drake teve algo a ver com isso. Com rumores de um envolvimento romântico entre eles ganhando força, até Dave Portnoy, do BFF Podcast, perguntou: "Minha namorada diz que você ficou com Drake e se divorciou. Eu digo que isso não é verdade." E Bob respondeu: "Não vou comentar publicamente, mas em off, você está certo, isso não é verdade." Não importava o que Bob postasse. Os espectadores continuaram especulando e comentários negativos sobre ela começaram a inundar cada uma das postagens de Bob, chegando até a página do ex-marido dela. "Lamento que seu ex tenha te exposto por ibope e fama." Ela precisou postar no Instagram alguns comentários hostis que recebia, dizendo que passava os fins de semana pulando de famoso em famoso. Então ela escreveu o seguinte: "Eu nunca respondo a esse comentário que venho recebendo 1 milhão de vezes por dia no último ano, mas estou realmente cansada de ver isso. Você não sabe por que meu casamento acabou? Eu nunca dormi com alguém que entrevistei. Eu não fico com qualquer um e raramente saio. É tão frustrante não poder postar nada sem receber comentários dizendo que estou sendo passada de mão em mão." Mais tarde, o TMZ revelou o verdadeiro motivo do divórcio. A fama repentina de Bob e o desejo do ex-marido de manter a vida comum foram o principal motivo, sem relação com acusações de traição. Apesar de esclarecer o boato do divórcio, ainda havia dúvidas sobre como ela conseguiu a entrevista e por que foi contratada pela mesma agência de talentos do Drake. Em entrevista ao podcast dos BFFs, Bob contou que enviou mensagem direta ao Drake após um episódio viral com Marco. O Drake curtiu um dos vídeos que eu tinha postado e me seguiu. Então eu falei: "Vem no meu podcast." Eu disse: "Quando você vai participar do meu podcast?" E ele simplesmente disse: Fim de jogo, ela assinou com a agência de talentos. "Mensagem do Andrew da WME. Faço parte da equipe de turnê, podemos conversar?" Eu aceitei, pois estava meio perdida e sem saber o que fazer. Eles assinaram comigo naquela noite. Mas, mais tarde, a conexão entre os dois não durou muito porque, em 14 de agosto de 2023, Bob Althoff e Drake deixaram de se seguir no Instagram e ela parece ter apagado qualquer conteúdo da entrevista com o Drake das redes sociais. Mesmo que Bob não pudesse mais acessar suas entrevistas mais virais, ela manteve seu estilo característico de entrevistas e realmente apostou ainda mais nisso em seu podcast. Mas antes que ela pudesse reconstruir sua reputação, as coisas ficaram ainda piores. Em fevereiro de 2024, Bob acordou e viu que estava entre os assuntos mais comentados no X por motivos errados. Vídeos pornográficos de deepfake usando o rosto dela estavam se espalhando pela plataforma. Em menos de 9 horas, um vídeo superou 4,5 milhões de visualizações, gerando indignação e preocupação entre fãs. Em resposta ao conteúdo sexual que estava circulando online, Althoff usou suas redes sociais para esclarecer a situação. "Odeio decepcionar vocês, mas o motivo de eu estar em alta não sou eu e é definitivamente gerado por IA." Após o incidente do deepfake, Bob seguiu em frente com seu estilo de entrevistas. Sobre seguir em frente e ficar atento ao que acontece ao seu redor, este vídeo tem patrocínio da Raycon. Com o Dia das Mães chegando, pensei no que dar para minha mãe. Ela vive ocupada com tarefas, mas os fones comuns isolam tudo ao redor, o que me preocupa. Por isso, comprei para ela os Essential Open Earbuds da Raycon.
Eles ficam do lado de fora da orelha, então você pode ouvir música ou podcasts, mas ainda assim escutar o que está acontecendo ao seu redor. Minha mãe consegue ouvir quando a chamam ou quando um carro se aproxima, o que a mantém segura. O melhor é que o som segue claro e equilibrado, sem isolar do mundo, e eles realmente permanecem no lugar. Eu usei os meus na academia ou só fazendo coisas em casa. Eles são super leves e o gancho de ouvido gira, então não caem nem ficam desconfortáveis. A Raycon já tem mais de 3 milhões de clientes e, sinceramente, a qualidade do som é comparável àquelas marcas bem mais caras. Além disso, a Raycon oferece uma garantia de 30 dias, então se sua mãe já ganhou o mesmo presente dos seus irmãos, você está tranquilo. Uso meus Raycons quase diariamente, seja pesquisando para vídeos ou ouvindo música enquanto edito. Agora mesmo, você pode acessar buyraycon.com. Ryan Pictures Open para ganhar 15% de desconto nos Essential Open Earbuds. Mais uma vez, obrigado a Raycon por patrocinar o vídeo. Voltando a Bob Althoff, as coisas não saíram como ela esperava no episódio do podcast com Offset. Você não tem tempero, cara. É como um frango sem nada, só coloca, tira e serve. Precisa de mais tempero. Tudo bem, você pode ir agora. Esse é meu hotel, eu paguei por isso. Você pode ir agora. Normalmente, seria o convidado que ficaria numa situação desconfortável, mas dessa vez, Bob foi a vítima, já que Offset aproveitou cada oportunidade para zoar ela. O que você faz? Essa é a pergunta. Eu entrevisto pessoas. Por quê? Porque eu quero conhecê-las. Por que você quer me conhecer? Eu não quis. Quis sim, sua equipe falou com a minha. Não minta. Vamos ser sinceros, sem inventar ou fingir para o Instagram. Trechos da entrevista viralizaram nas redes enquanto espectadores viram Bob provar do próprio veneno, com comentários como: "Essa é provavelmente a entrevista mais desafiadora para Bob até agora. O cara destruiu ela, deixou ela na defensiva o podcast inteiro." Foi um sinal claro de que os fãs estavam cansados do estilo de entrevista da Bob, pois suas visualizações caíram e, em meio às polêmicas, algo além do controle dela ocorria. O público dela começava a se voltar contra o próprio podcast. O podcast estava morrendo, passando de 20 milhões de visualizações por mês no final de 2024 para apenas 6 milhões de visualizações 3 meses depois. O contraste é ainda maior quando você compara os primeiros episódios dela com os de 2025, já que os episódios iniciais facilmente alcançavam milhões de visualizações, enquanto os mais recentes não conseguiam nem meio milhão de visualizações. Quando o podcast dela começou em 2023, ele estava cheio de comentários positivos como: "É raro 2 pessoas que eu nunca ouvi falar me fazerem rir por 1 hora seguida. Isso foi especial. Nonku Modorisish. Nonku Nachao." E os podcasts dela realmente ajudaram muito as celebridades ao mostrar suas personalidades para os fãs. Mas, avançando para episódios mais recentes, havia muitos comentários negativos dizendo: "Ela é de longe a pior entrevistadora que já vi." Ou, "Ainda estou tentando entender como ela ficou tão famosa assim." Houve até um artigo de crítica chamando o podcast Bob de o Not So Really Good Podcast, no qual dizia o seguinte: "O Really Good Podcast não faz jus ao nome." Embora adote uma abordagem única para podcasts, ao apresentar conversas casuais e sem roteiro com pessoas famosas, o conteúdo em si é entediante. Os episódios também carecem de direção e de um tema central, provavelmente porque consistem apenas em conversas fiadas. O podcast não consegue entregar nada substancial ou que faça pensar. Em vez disso, oferece um vislumbre de como celebridades se comportam em contextos informais, o que pode parecer interessante para alguns, mas no final das contas não conseguiu me envolver. O autor então também compartilhou sua experiência não tão positiva com o episódio com Mark Cuban, dizendo: "Devido à falta de direção e narrativa da conversa, não consegui nem terminar o episódio de 1 hora. Parecia que Althoff estava improvisando, o que tornou difícil para mim manter o interesse antes de dar o veredito final." Se você quer um podcast envolvente, divertido ou com bons insights, The Really Good Podcast não deve ser sua próxima escolha. Até mesmo Fanny Marco começou a criticar o podcast dela dizendo: "Acho você engraçado, Marco, mas quero te conhecer. Na minha entrevista, ela parecia interessada em me entender. Agora, porém, parece que ela está tentando me diminuir." E o estilo do podcast dela também mudou. O que antes era uma conversa seca e sarcástica, agora é só uma conversa normal, e todos os momentos de silêncio constrangedores geralmente são cortados na edição. Isso só torna tudo menos divertido, pois perdeu o que fazia o podcast de Bob ser popular. Quantos anos você tem? Eu tenho 21, você tem 21, Você é tão jovem? Ainda sou um bebê.
Não sabia que você era tão jovem. Achei que tínhamos a mesma idade. Agora me sinto velha. Quantos anos você tem? Tenho 26. Você não é velha. Essa entrevista parece só conversa fiada enquanto esperam algo. Depois, ela ficou mais rude nos episódios seguintes, como com Dax Flame. O que para você torna uma conversa boa? Eu não gosto dessa pergunta. O quê? E os espectadores não aguentaram, dizendo: a melhor parte do podcast foi o começo, quando ela não estava lá e tratou o Dax muito mal, chegou atrasada, disse que a entrevista foi constrangedora e basicamente reclamou o tempo todo. Mas esse não foi o problema final, porque à medida que o podcast crescia, os patrocínios também aumentavam. Como resultado, Bob passou a colocar mais anúncios nos vídeos, fazendo o público sentir que queriam vender algo para ele em vez de entretê-lo. Isso ficou claro quando ela lançou um vídeo apresentando a 5ª temporada do Really Good Podcast. Foi tão irritante que muita gente reclamou nos comentários dizendo coisas como: se comerciais fossem um canal, quantos anúncios temos aqui? É como se eu tivesse que ver anúncios com um pouco de vídeo. E havia outro problema não previsto: o formato não funcionava ao vivo. No final de 2024, Bob e Fanny Marco anunciaram uma turnê conjunta onde os dois uniram forças na vida real para um duelo de entrevistas hilário em tom impassível. Mas então, Marco publicou um vídeo intitulado "Porque eu e Bob cancelamos nossa turnê", que detalhava as diferenças que tornaram impossível para os dois trabalharem juntos. Bob estava um pouco travado. Sabe o que eu quero dizer? E eu falei, cara, vamos realmente trabalhar nisso. E eu paguei roteiristas, vamos realmente montar um show pra ele. E aí ela me disse, isso não sou eu. Bob falou, meu estilo de comédia é não falar muito. E eu fiquei caramba. Ele explicou por que o programa não funcionaria, mesmo que os dois tentassem. Quando o público paga ingresso e tenta montar um show, você não fala nada e eu estou tentando conversar, digo, ei Bob. Bobby. E você fica assim. Foi estava me machucando. Antes de perceber que não era culpa de ninguém, apenas uma diferença de estilo de comédia. Eu não quero fazer isso de novo. Eu queria que melhorasse, mas Bob estava presa ao jeito dela de fazer as coisas. E eu estava preso ao meu jeito de fazer as coisas. Então ninguém está errado. Marco tentou explicar por que a turnê não funcionava e cancelar era a melhor decisão para todos. Mas Bob não via assim, interpretando o feedback de Marco como um ataque e respondendo agressivamente. Primeiro, explicou sua situação na época do cancelamento da turnê. No ano passado, era para fazermos uma turnê e eu desisti de última hora porque meu marido tinha acabado de me deixar. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e estava super nervosa com isso porque não estava preparada. Ela então revelou seu lado da história. Enviei mensagem ao Marco dizendo, me desculpa, mas estou muito deprimida, quero sumir. Ele não respondeu e depois deixou de me seguir. Acordei da cirurgia e percebi que ele havia parado de me seguir. Nas semanas seguintes, ele foi a vários podcasts criticar meu estilo de humor. Bob também relatou que Marco a obrigou a agir diferente de si mesma na turnê. Durante essa turnê, eu estou dando o meu melhor. Toda vez que eu falo com ele, Marco, ele fala, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Fico Marco, estou me esforçando, mas sair da minha zona de conforto é difícil, tenho ansiedade social. E como ele simplesmente cancelou a turnê sem explicar nada pra ela. Algumas semanas depois, minha equipe avisa que Marco cancelou o show. Fico sem entender e pergunto o motivo, mas dizem que não sabem. Tento ligar várias vezes pra ele, mas não atende. A turnê fracassada foi só mais um sinal do que todo mundo já podia ver. A era do podcast de Bob Althoff estava chegando ao fim, e em julho de 2025 ela finalmente admitiu isso. Em 31 de julho de 2025, após meses de queda nas visualizações e aumento das críticas, Bob anunciou que o podcast tinha acabado através de um vídeo intitulado "Este é o último episódio". No episódio, Bob refletiu sobre o significado do podcast para ela. Este é o último episódio do Really Good Podcast e tem sido um sonho, cada segundo dele. Mas não demorou muito para que ela tivesse que colocar um anúncio nele. Você odeia fazer isso? Eu não, porque me paga. Tenho alguns anúncios rápidos, então achei que poderia incluir aqui. Não sei você, mas meus feeds estão cheios de dicas malucas de saúde. Isso deu a muitos o que eles queriam ouvir, mas apesar do tema do vídeo, os comentários dos espectadores são majoritariamente positivos, dizendo coisas como, isso é um bom lembrete de que todas as coisas ruins chegam ao fim. Assim como, com certeza não vou sentir falta dos 252.726
anúncios por episódio e, aliás, ela deixou a família por isso. Acabar com o podcast parecia ser um novo começo para Bob, mas não foi, pois a internet ainda não tinha acabado com ela. Meses após encerrar o podcast, Bob começou a namorar o jogador de basquete Tyler Hawkins. Em entrevista à revista People sobre o relacionamento, Bob disse: "Só compartilho vídeos bobos e coisas assim, mas do nosso relacionamento mesmo não mostro muito. Quanto mais compartilho, mais as pessoas comentam sobre mim, e foi exatamente isso que aconteceu com ela." Em novembro de 2025, Bob postou um vídeo simples no TikTok dançando com Tyler, mas os comentários estavam cheios de ódio, a ponto de ela desabar em lágrimas depois de ler comentários dizendo que ela era rodada e que dormia com todo cara. Sobre como eu sou rodada, e olha aí mais um, ou ele provavelmente não sabe o quanto eu sou rodada, ou simplesmente coisas muito, muito cruéis. Ela comentou sobre o ódio que recebia sempre que postava algo. E se eu posto qualquer vídeo de verdade, a quantidade de comentários de ódio que eu recebo é simplesmente surreal. E eu acho que é porque muitos homens me seguem e eles sempre têm muito o que dizer, eles têm tantas coisas maldosas pra falar. Mas, como ela disse, ninguém nos comentários concordou. Diziam: "Você quis ser famosa e deixou sua família. O que esperava? Se você não desse entrevistas deitada na cama com rappers aleatórios, talvez não pensassem assim, mas a vida amorosa dela não era o único foco das pessoas. Se você observar as participações recentes dela em outros podcasts, o rosto da Bob parece bem mais inchado do que antes." Então agora os espectadores têm mais um motivo para criticar ela, dizendo coisas como: "Ela era tão bonita, agora parece o Baiacu do Super Mario. O que aconteceu com o rosto dela?" E claro, Bob não deixou passar e respondeu com outro vídeo chamando a atenção dos haters. "Estou tão cansada de todos esses comentários de pessoas dizendo que ela estragou o rosto e que ela nem consegue mexer o rosto. Está tão congelado, ela tem tanto preenchimento." Antes de esclarecer os fatos: "A única coisa que eu fiz no meu rosto é que eu tenho um pouquinho de preenchimento no lábio superior. Ok, só isso. Não tenho preenchimento nas bochechas. Vocês acham que tenho porque engordei." Ela destacou que o maior problema são os comentários maldosos em seu conteúdo, mas isso não mudou. "Vocês não parecem se importar com o rastro digital de vocês. Tipo, eu simplesmente não entendo porque eu não conheço uma única pessoa bem-sucedida ou normal que deixe comentários de ódio em nada." Onde quer que ela vá, o ódio vai segui-la e vai sabotar todas as tentativas de retorno que ela fizer. Apesar de toda a reação negativa, Bob não estava pronto para desistir. Então, ela decidiu tentar mais uma vez com a mesma pessoa que começou tudo. Em setembro de 2025, Bob lançou um novo podcast chamado Not This Again com Bob Altov, com episódios mensais em vez de semanais. Na descrição do podcast, ela apresentou o programa como uma versão mais refinada do meu último programa, riscos maiores e menos chances de alguém me fazer deletá-lo. A partir do segundo episódio, vou vir preparado com perguntas reais, produção melhor, mais silêncios constrangedores e conversas únicas. O primeiro convidado foi Drake, que ajudou Bob a se tornar a criadora que conhecemos e voltou no momento em que ela precisava de um empurrão para seu retorno. No episódio, os espectadores descobriram o verdadeiro motivo de Drake ter deixado de seguir Bob. Antes de um dos shows, eles tiveram uma pequena discussão por mensagem. Depois, quando Bob foi ao show do Drake, a situação piorou. "Senti que você estava brava comigo. Te mandei uma mensagem enquanto ainda estava no palco e fui embora cedo. Acho que minha mensagem não foi legal." "Eu estava a 4 músicas do final e você já... Não." "Você estava... Isso não é verdade." Então ele revidou da única maneira que podia. "Você viu seu celular e então você..." "Viu no meu celular." "Em 20 minutos estou bloqueada nas mensagens, Instagram e tudo, e a entrevista tem que... Bem, sua mensagem não foi legal, não foi. E eu não estou discordando disso." Após esclarecerem o mal-entendido, ambos se desculparam diante das câmeras. "Me desculpe, e eu realmente fico feliz que nós..." "Eu também sinto muito." Drake até defendeu ela publicamente contra todo o ódio que ela vinha recebendo, dizendo para ela que aqueles comentários maldosos não eram sinceros. "É uma ação intencional. Não reflete como as pessoas realmente se sentem. Elas acham você engraçada, ótima e adorariam sentar na sua frente e rir com você. Eles realmente acham que você é uma ótima mãe, acham você fofa, não acham que você aparenta ter 40 anos. Sabe, eles pensam coisas boas sobre você." Assim como na primeira entrevista, eles continuavam flertando. "Você tem um carinho especial por mim, né?" "E eu estou muito feliz que nós... Fizemos isso de novo porque eu te amo, Baba." "Eu também te amo. Ainda não sei como te chamar, mas eu também te amo." Vamos deixar isso para o episódio 3.
Isso lembrou os espectadores do ocorrido anos antes no primeiro episódio, gerando comentários como: não foi por isso que o marido dela se divorciou dela? Muito improvável, mas esses dois são loucamente apaixonados. Ainda assim, o episódio parecia ser um sucesso, com mais de 3 milhões de visualizações desde a publicação. Mas o mesmo não pode ser dito sobre os episódios seguintes. Comparado aos seus dias de glória, isso ficou muito aquém. Mas além de lançar outro podcast, Balbi também tentou a sorte como atriz. Ela fará sua estreia como atriz na próxima comédia romântica Love Language. Mais detalhes sobre seu papel e o enredo seguem em segredo, pois o projeto ainda está nos estágios iniciais. Mas essa não é a única tentativa de Balbi de se afastar da imagem de uma entrevistadora seca e socialmente desajeitada, pois ela também participou de um especial de comédia stand-up como parte do Netflix Is a Joke. Mas se você olhar os comentários, a negatividade continua. Ela nem defende a própria família e claramente não sabe fazer stand-up. Por favor, faça uma piada sobre o abandono da sua família. Então, por fora, Bob ainda é um criador de sucesso com mais de 8 milhões de seguidores no TikTok e vários projetos em andamento. Mas a percepção do público está permanentemente distorcida. Todo o conteúdo que Bob posta agora é inundado com os mesmos comentários negativos sobre ela ter abandonado os filhos pela fama ou que teve um caso com o Drake. A carreira de Bob Althoff acabou porque, mesmo com as oportunidades, os haters vão segui-la em todo lugar, lembrando-a de tudo o que fez no passado. Se você gostou deste vídeo, provavelmente vai gostar dos próximos também, e não se esqueça de se inscrever.